Pode ser. Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 8. O simbolismo do Apocalipse. Pergunta 138. O último livro da Bíblia, denominado Apocalipse, contém profecias relativas aos nossos dias, e que devam merecer absoluta confiança? Ramatiz. Esse livro é realmente um apocalipse, palavra derivada do grego, que significa revelação. É um relato profético, feito há quase 2000 anos, de acontecimentos que deverão concretizar-se fielmente em vossos dias, embora dada a distância com que foram preditos. Apesar de encoberto por símbolos e alegorias, que parecem tornar extravagante a mensagem interior, os espíritos argutos saberão compreendê-lo em suas mais importantes revelações, que se referem, especificamente, aos acontecimentos dos fins dos tempos. E à medida que forem transcorrendo os anos do vosso calendário, mais facilmente se evidenciarão a lógica e a sensatez das predições do evangelista João, escritas na ilha de Patmos e precedidas da seguinte afirmativa. Capítulo 1, versículo 1. O Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, a João, para descobrir aos seus servos as coisas que cedo devem acontecer, e que ele manifestou, enviando-as por meio de seu anjo a seu servo João. Pergunta 139. O apóstolo João teria sido, então, uma espécie de psicógrafo, que recebeu os relatos sob o mecanismo da mediunidade. Foi isso mesmo? Ramatiz. A revelação feita a João Evangelista exigia que ele tomasse parte, diretamente no fenômeno, para que os seus relatos se impregnassem de suas emoções altamente superexcitadas, de modo a impressionarem as massas e os futuros exegetas da mensagem. Se ele apenas psicografasse as comunicações recebidas dos espíritos mentores do orbe, estes é que teriam de adaptar as suas mensagens à força emotiva e compreensiva do terrícola. Deveis saber que, à medida que as almas assumem posições hierárquicas de mais alta responsabilidade, vão se libertando grandemente do sentimentalismo e da emotividade versátil do ser humano. A linguagem dos seus comunicados espirituais endereçados à Terra já não pode rebaixar-se à altura do melodrama terreno, a que já se sobrepuseram por efeito de sua emancipação espiritual. Exigir-lhes isso seria quase uma impossibilidade. Por esse motivo, os técnicos siderais, sob a inspiração divina de Jesus, evocaram o espírito de João Evangelista, quando no seu exílio na ilha de Patmos, e o auxiliaram a contemplar no além, no plano astral, os sucessos mais importantes do porvir, impressionando-o com a sua excessiva dramaticidade. O espírito do profeta foi submetido deliberadamente a uma visão ideoplástica atemorizante, diante do panorama global dos acontecimentos, e daí ter sido ferido em sua visão pelo espetáculo das chuvas de fogo, dos mares de sangue, dos montes em chamas, dos poços de abismos, ou dos oceanos de mortos. Os quadros que descortinou, as cidades, os mares, os homens, e os animais que descreveu, têm significação cósmica. Por isso, tudo deve ser encarado em caráter global, em relação ao todo, às massas e continentes, mas não em relação, apenas, às criaturas terrenas, aos credos ou quaisquer grupos isolados. Os técnicos espirituais projetaram e repetiram propositadamente, na indescritível tela cinematográfica do mundo astral, as imagens que melhor representassem os terríveis sucessos gerais do fim dos tempos, os quais constituem o conteúdo mais importante do Apocalipse. O evangelista João, em visão extraterrena, desprendido do corpo físico, pôde ver e gravar em sua memória etérica todos os acontecimentos futuros, transferindo os respectivos quadros, depois, para a sua consciência física. Rememorando, então, o que vira em transe, e, dominado ainda pelas emoções tremendas que o haviam empolgado no instante da visão, impregnou os relatos apocalípticos de misteriosa energia oculta, mas que apesar de sua aparência fantasmagórica, não deixa dúvidas quanto à veracidade dos acontecimentos. Essa força emotiva, estranha e latente, que lhe caldeia a revelação, é que tem mantido o fogo sagrado do interesse pelo Apocalipse, embora a sabedoria da ciência acadêmica,
queira situá-lo como improdutiva história de fadas. Coalhado de símbolos estranhos e incoerente para com a lógica da realidade material, o Apocalipse é bem um relato assombroso de energia espiritual, onde a linguagem, ainda que quase infantil, representa um poema heróico, a realizar-se no futuro. Pergunta 140. Que dificuldades teria o profeta encontrado para relatar esses acontecimentos com imagens aplicáveis aos nossos dias? Ramatiz. É indiscutível a grande modificação que se operou nos setores da ciência, da filosofia, da arte, da religião e na própria sociedade humana, depois que João escreveu o Apocalipse. Compreendereis facilmente que o apóstolo não poderia descrever, naquela época, a imagem graciosa de um automóvel moderno, de lindas cores, a deslizar velozmente em estradas asfaltadas, quando só conhecia a figura de grosseiros carros puxados por animais, em ruas esburacadas. Não se poderia exigir dele que pintasse em cores vivas o luxuoso transatlântico a vapor, ante a simples visão de um precário barco de vela. Nem mesmo o mais abalizado cientista de antanho poderia descrever, com rigor, o que fosse a bomba atômica, conhecendo apenas a pólvora e as leis que lhe regulam a explosão. Isso já vos esclarecemos, com múltiplos detalhes, em outros comunicados em que temos mostrado as grandes barreiras que o profeta tem de atravessar quando em missão antecipada no tempo e no espaço. João Evangelista, como qualquer outro vidente, era um homem portador de deficiências comuns à vossa humanidade. Diferia dela, apenas, pelo seu misticismo avançado e por ter chegado à presença de Jesus. Apesar disso, o seu Apocalipse não pôde livrar-se de algumas insuficiências de caráter humano e de defeitos naturais de quem o escreveu. Mas é uma obra inspirada pelo governo oculto do mundo, que foi transmitida sob orientação da técnica cósmica, mas apropriada à mentalidade humana do momento. O próprio Jesus deixou-nos, antecipadamente, no Apocalipse, verdadeiras senhas para que penetrássemos no mistério dessa revelação, quando se referiu aos fins dos tempos, e às dores, que adviriam à humanidade nesse evento, tão próximo de vós. Pergunta 141. Por que motivo o simbolismo empregado pelo apóstolo, conhecido como João Evangelista, é mais ou menos igual ao de outras revelações antigas ou de outros setores iniciáticos, que não herdaram tradições do povo hebreu? Ramatiz. O Apocalipse de João, o apóstolo, é quase uma confirmação dos mistérios religiosos dos orientais, no que toca ao seu invólucro alegórico. Assemelha-se, em parte, a outros apocalipses de menor alcance, de raças até extintas. Serve-se de certo simbolismo partícipe da cosmogonia dos persas, dos sírios, dos egípcios, dos árabes e dos caldeus, principalmente quanto às hierarquias celestes e aos movimentos do sistema planetário e do zodíaco. É preciso, entretanto, que não vos deixeis impressionar exclusivamente pela simbologia própria da tradição iniciática de outras raças. Em sua intimidade, a predição contida no Apocalipse é irrevogável e matemática, em tudo quanto vai acontecer no tormentoso fim dos tempos do vosso século. Confrontando o Apocalipse de João com as antigas profecias, notareis naquele livro, incontestavelmente, inúmeros pontos de concordância com as referidas profecias, de caráter local, assim como o emprego de símbolos usados por Ezequiel, Isaías e Daniel. João Evangelista, o apóstolo de Jesus, que foi a reencarnação do profeta Samuel, socorreu-se muitas vezes de sua memória etérica, do passado distante, aplicando aos acontecimentos do seu Apocalipse, vários símbolos de que já se utilizara em vida pretérita, quando profetizava. Pergunta 142. É fora de dúvida que os acontecimentos trágicos do Apocalipse se referem ao século atual? Ramatiz. A visão foi colhida fora do tempo e do espaço, desaparecendo, portanto, para o profeta, a noção de calendário, restando-lhe apenas a visão do momento ou instante em que os fatos trágicos deveriam ocorrer. No capítulo 1, versículo 3 do Apocalipse, diz ele: Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E o apóstolo dá a entender, claramente, que esse tempo é aquele do qual já profetizara Jesus, como podereis verificar no mesmo capítulo, versículo 2.
o qual deu testemunho à palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, em todas as coisas que viu. É óbvio que o evangelista João só poderia dar testemunho de Jesus Cristo, depois que o próprio Jesus se houvesse referido a essas mesmas coisas, sem o que isso não seria testemunho. O profeta do Apocalipse endossou, pois, e confirmou tudo aquilo a que o Cristo já havia feito alusão em suas predicações, as quais, em síntese, dizem que o fim dos tempos seria acompanhado de dores e de catástrofes, mas que ele voltaria para julgar os vivos e os mortos, separar o joio do trigo, o lobo dos cabritos, que os bons sentar-se-iam à sua direita e os maus à sua esquerda. Indubitavelmente, Jesus previu essa época de choro e ranger de dentes, exatamente para o fim deste século, visto que os sinais proféticos já se notabilizam no vosso mundo conturbado. É por isso que a voz popular afirma que o mundo a 1000 anos chegará, mas de 2000 não passará. Pergunta 143. Há quem considere o Apocalipse como um amontoado de simbolismos, alegorias e lendas, excessivamente dramatizadas pela mente superexcitada do apóstolo João, devido a se encontrar bastante abatido em seu exílio, na ilha de Patmos. Não haverá certa razão para tal julgamento? Ramatiz. Várias vezes, o próprio apóstolo João chama intencionalmente a nossa atenção para a importância de sua mensagem, quando repete: aqui há sentido que tem sabedoria. Ou então, aqui há ciência. Como toda mensagem profética que antecede de muito a época de sua completa realização, o Apocalipse também prevê ajustes proféticos que se realizarão, gradativa e oportunamente, à medida que os fatos os reclamarem, explicando-se então as primeiras predições. Quando esses fatos vão clareando o sentido oculto dos símbolos e se ajustando perfeitamente a eles, o restante das profecias se torna mais compreensível. Pergunta 144. Gostaríamos que nos desseis um exemplo objetivo dessa compreensão adiantada do restante das profecias. Podeis fazê-lo? Ramatiz. O fato de já saberdes que a alusão de João à Nova Jerusalém é um simbolismo da futura civilização do terceiro milênio, nada tendo que ver com a edificação de uma cidade em lugar escolhido, na terra, ou mesmo no espaço, para a morada do povo de Deus, já vos facilita entenderdes outros símbolos, quando se referirem à cidade santa, de vez que já sabeis que eles se referem também à próxima humanidade terrena. Consequentemente, a afirmação apocalíptica de que não entrará na cidade santa coisa alguma contaminada, nem quem cometa abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro, capítulo 21, versículo 27. Levar-vos-á a compreensão de que no mundo da futura civilização do terceiro milênio cristianizado, não poderão reencarnar-se espíritos inclinados à falsidade ou a coisas abomináveis, pois que agasalhará uma humanidade selecionada entre os que tiverem sido julgados no fim dos tempos. Pergunta 145. A finalidade do Apocalipse é apenas a de chamar a atenção para a seleção de espíritos a realizar-se no juízo final? Ramatiz. O Apocalipse tem em mira, acima de tudo, descrever a tremenda fermentação de ordem psíquica e física, que há de preceder ao estabelecimento da civilização cristã, que deverá imperar no terceiro milênio. Mas é revelação de ordem geral, endereçada ao campo objetivo da arte, da ciência, da filosofia, da religião e da moral humana. O estudioso que se mantiver acima das formas materiais da alegoria, poderá distinguir nela uma alusão às várias esferas do trabalho humano, que sofrerão modificações relativas aos seus mistérios. Pergunta 146. Ser-nos-ia possível, porventura, encontrar alusões claras ao terceiro milênio, no Apocalipse de João Evangelista? Ramatiz. Confirmando todas as revelações anteriores, de outros videntes e profetas, e depois de aludir, em termos trágicos à peste, à fome, à morte e à destruição, João apregoa que o epílogo disso tudo será a existência de um mundo de completa paz. Na descrição simbólica da Nova Jerusalém, a Cidade Santa, ele identifica a humanidade do terceiro milênio, em vias de completa cristificação, após a seleção do joio e do trigo, e a imigração dos esquerdistas do Cristo, para outros mundos inferiores, dizendo: E vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram,
e o mar já não é. Capítulo 21, versículo 1. Nessa visão descreve exatamente os continentes novos, que hão de formar-se após o deslocamento dos oceanos, em consequência da próxima elevação do eixo da Terra. Na expressão, o mar já não é, está claramente indicado que o mar desaparecerá, em certos pontos, sendo substituído por terras emergidas. O caráter e a posição espiritual superior da humanidade do terceiro milênio estão implicitamente descritos no capítulo 21, versículo 24, do Apocalipse, quando João prediz: E as nações caminharão à sua luz, a luz do Cristo, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra, porquanto o espírito cristão da futura humanidade dar-lhe-á o caráter de nações caminhando sob a inspiração do Cristo, e, consequentemente, pacíficas, laboriosas, fraternas, evangelizadas e distanciadas de extremismos separativistas. E os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra, isto é, os poderosos, os privilegiados, os sábios, e todos os que possuírem a realeza da sabedoria, da ciência e do poder público, quais reis em suas esferas de ação, não mais viverão para sua própria glória, dentro de exclusivismos interesseiros e egoístas, mas para a glória e honra do Cristo. Como prepostos abençoados ao serviço de Deus, para o bem do mundo. Os esquerdistas não inscritos no livro do Cordeiro, não mais se reencarnarão no vosso mundo, no terceiro milênio. Não entrarão na cidade santa, porque cometeriam abominações, capítulo 21, versículo 27. O espírito messiânico do Cristo, representado pela luz do dia, impedirá a presença da noite, significado das trevas da iniquidade, conforme afirma o apóstolo no capítulo 21, versículos 23 e 25. E as suas portas da cidade não se fecharão de dia, porque noite não haverá ali. Diz mais o profeta: no meio da sua praça, e de uma e de outra parte do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 frutos, produzindo cada mês o seu fruto, e as folhas das árvores servem para a saúde das gentes. Capítulo 21, versículo 2. Nesse conceito situa-se o progresso, o verdadeiro aproveitamento do trabalho, e o labor espiritual da humanidade do terceiro milênio. O apóstolo serve-se da comparação com uma praça, comumente o local principal de uma cidade, o ponto de convergência de seus habitantes, o centro da coletividade, para explicar que esse labor constitui o seio, o coração da atividade humana da cidade santa, ou seja, da civilização escolhida, do próximo milênio. No meio dessa praça está a árvore da vida, que significa o alimento, a energia, o recurso e o ensejo para que as almas se elevem aos planos superiores. É a oportunidade certa e fecunda, que libertará dos ciclos reencarnatórios e consolidará a consciência para a felicidade eterna. Essa árvore da vida é a faina criadora, para o contínuo crescimento espiritual, produzindo em cada mês o seu fruto, seja um total de 12 frutos, seja um total de 12 meses de trabalho fecundo e de aproveitamento completo, nessa cidade entre cuja humanidade já não se conhece mais o desperdício de tempo, a ociosidade e a inconsciência da responsabilidade pessoal. Porque todos trabalham e produzem para a verdadeira vida do espírito. Essa nova Jerusalém situa-se bem distante da negligência atual do vosso século, em que as criaturas caminham um passo adiante, em direção ao Cristo, e 1000 passos para trás, sob o convite de Satã. Nos mundos físicos, as folhas da árvore da vida, ou sejam as aflições, as decepções e outros sofrimentos próprios do aprendizado espiritual, sempre terminam purificando, retificando e curando as enfermidades da alma. Servindo-se das alegorias em trânsito na época, evocando o simbolismo do Aqueronte, ou do Letes, o rio do esquecimento, o apóstolo João situa a árvore da vida também de uma e de outra parte do rio, ou seja, na outra margem do além, nos planos invisíveis em torno da terra, em que ela também está plantada. Essa sua comparação é de profunda significação porquanto, feito o julgamento dos vivos e dos mortos, e a seleção dos da direita e da esquerda do Cristo, aquele labor fecundo, da árvore da vida espiritual, se estenderá, também, ao próprio plano astral que circunda o vosso orbe. Confirmando, ainda, que a profecia é alusiva à humanidade do terceiro milênio, o profeta reforça as suas palavras, dizendo: Bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida,
e para entrarem na cidade pelas portas. Capítulo 22, versículo 14. Está claro o pensamento do apóstolo quanto ao valor excepcional do sacrifício, do martírio e da renúncia que os trabalhadores do Senhor, os poucos escolhidos, hão de demonstrar com a lavagem de suas vestiduras no sangue do Cordeiro, em holocausto ao amor para com as criaturas desesperadas no fim dos tempos. Essa abdicação sacrificial, representativa de absoluto amor ao próximo, distinguirá-os da direita do Cristo, aqueles que se reencarnarão, futuramente, no mundo melhor da civilização do terceiro milênio, para terem parte na árvore da vida, que dá a seiva necessária para o crescimento angélico da alma. Como se trata de espíritos já selecionados no juízo final que se aproxima, predestinados, portanto, para a direita do Cristo, deverão eles entrar na cidade pelas portas, isto é, pela reencarnação oficial, determinada especialmente pelo alto. Os novos cidadãos penetrarão, portanto, através dos recursos normais à humanidade do próximo milênio, porque serão portadores de passaportes correspondentes à alta espiritualidade, por terem sido reconhecidos em sua compostura crística de direitistas, oficialmente integrados na árvore da vida superior. Quanto aos esquerdistas, aos impuros e exilados, clandestinos, portanto, ficarão impedidos de penetrar na cidade santa, da nova civilização, pelas portas naturais da vida física. Pergunta 147. Através do Apocalipse poderíamos também prever que, no fim dos tempos, surgirá na Terra um clima de voluptuosidades, tão excitante, que acentuará e estimulará o desregramento e a inversão dos valores morais. Não é o que se depreende de vossas mensagens. Ramatiz. O Apocalipse não só assinala, como ainda põe em destaque o impulso lúbrico, animalizado, a sugestão imperiosa para que as criaturas deem pasto aos seus desejos torpes e à sua volúpia deletéria, que atualmente já está recrudescendo entre vós. O evangelista diz-nos claramente o seguinte, capítulo 22, versículo 11. Aquele que faz injustiça, faça ainda, e aquele que está sujo, suje-se ainda, e aquele que é justo, justifique-se ainda, e aquele que é santo, santifique-se ainda. É o resultado exato do que já vos explicamos alhures, referindo-nos à presença do astro intruso, que há de modificar o eixo da Terra, provocando também a saturação do meio com o seu magnetismo primitivo, inferior, e produzindo as condições propícias para que os desregrados em potencial se revelem definitivamente. E como entre os muitos chamados poucos serão os escolhidos, subentende-se que esses poucos escolhidos serão as almas indomáveis pelo mal, de ânimo férreo, corajosas e evangelizadas, capazes de resistir aos impactos vigorosos do magnetismo sensual atuante e de se imunizarem contra a inversão moral. Em contraposição aos súditos da devassidão e do gosto pervertido pelo psiquismo invigilante, esses poucos demonstrarão absoluta renúncia e sacrifício, oferecendo poderosa reação crística aos estímulos inferiores. É por isso que o vidente de Patmos diz: e aquele que está sujo, suje-se ainda, enquanto também conceitua. E aquele que é santo, santifique-se ainda. É a perfeita identificação do juízo final. A derradeira oportunidade de satanização completa, ou de cristificação definitiva. Os quadros perfeitos dos da direita e da esquerda do Cristo. Do joio e do trigo, do lobo e da ovelha. Os que estiverem sujos, devido à fermentação deletéria em suas almas, que façam explodir à luz do dia essa corrupção e maldade, expondo-se logo e de uma vez ao julgamento comum da humanidade, para que se lhes conheçam as verdadeiras intenções ocultas. Mas também, na lisura de seus procedimentos, pautados pelo Evangelho de Jesus, os santos se farão reconhecer pelos seus atos meritórios, pelo seu sacrifício e pela sua renúncia em favor do bem da humanidade. A separação implacável, que se aproxima rapidamente da vossa humanidade, há de comprovar, indiscutivelmente, quais as almas que estão inscritas no livro do Cordeiro, e as que estão fora do livro da vida, e não se alimentam do Cristo. Pergunta 148. Meditando sobre o Apocalipse, estranhamos o fato de não se encontrarem nele explicações claras sobre o julgamento dos vivos e dos mortos, predito por Jesus. Podeis auxiliar-nos a compreender bem o pensamento de Jesus, em confronto com o de João Evangelista? Ramatiz. Reza o Apocalipse,
capítulo 20, versículo 13. E o mar deu os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno deram os seus mortos que estavam neles, e se fez o juízo de cada um deles segundo as suas obras. Os mortos também foram julgados, segundo afirma João, quando diz que o mar deu os mortos que estavam nele, ou seja, os vivos que haviam perecido no mar, e pelas palavras seguintes, se vê que também foram julgados outros desencarnados. A morte e o inferno também deram os seus mortos. Deveis compreender que a morte ou o inferno só poderiam dar almas dos mortos. E se fez, então, o juízo de cada um deles, isto é, de cada um dos grupos de vivos e mortos, segundo as suas obras. O dos vivos, ou encarnados, pelos seus atos finais no exame apocalíptico, e o dos mortos, ou espíritos já desencarnados, obsessores, vingativos, impiedosos, corruptos e diabólicos, que são os mortos dados pela morte, ou pelo inferno. Pergunta 149. Alguns afirmam que o Apocalipse encerra uma enorme confusão de símbolos, que se referem quase sempre aos mesmos acontecimentos, que são explicados sob figuras diferentes. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz. O profeta envidou os mais ingentes esforços para ajustar, às pressas, as suas profecias, os símbolos de todos os matizes, que lhe acudiam à mente em transe, a fim de despertar contínuas associações de ideias nos futuros interpretadores do Apocalipse. Através de vários símbolos de naturezas diferentes, mas apropriados ao mesmo conteúdo íntimo, ele procurou avivar o espírito principal da profecia, que é exatamente o de chamar a atenção para o desregramento coletivo e os acontecimentos lastimosos do fim dos tempos. Quando alude à Cidade Santa, a Nova Jerusalém, ou a Cidade das 12 Portas, varia a expressão exterior dos símbolos, mas o conteúdo, para a interpretação deles, é sempre o mesmo, pois o profeta refere-se exclusivamente à civilização do terceiro milênio. Revelando os sinais da glória do Espírito cristificado, ele sempre alude a lâmpadas, coroas de ouro, estrelas, sóis refulgentes, fachos luminosos e relâmpagos fulgurantes, empregando uma simbologia tendente a fixar na mente humana a impressão de que a alma angélica sempre se revela por sinais deslumbrantes. Na realidade, o que vos parece confusão de símbolos é riqueza sinonímica, que fazia parte da mistagogia dos orientais e de todos os povos antigos, cujas revelações exteriores, pródigas de imagens e símbolos, convergiam, no entanto, para a mesma revelação interior. Era um processo inteligente de avivar a memória, com insistência, através de evocações aparentemente variadas, mas sempre associadas ao mesmo conteúdo. Essa simbologia faz lembrar a taquigrafia, que é um conjunto de sinais que devem ser traduzidos com atenção, sem exorbitar da técnica e da ciência humana, porque falam uma linguagem única em seu todo. Assim como a taquigrafia oferece um conjunto de sinais que divergem da forma costumeira de se escrever, porque abrange mensagens mais longas, com menor quantidade de sinais ideográficos, o aspecto teatral, confuso e verborágico do Apocalipse subordinou-se também a um tipo de simbologia da qual o apóstolo se utilizou como sendo a mais viável. Essa simbologia está repleta de imagens do céu e do mecanismo das constelações, correspondentes a sinais que realmente precedem as revoluções do tempo, as modificações dos povos e as probabilidades astrológicas de alterações siderais. Entretanto, o Apocalipse deve ser estudado à luz da razão comum dos tempos atuais, e seus símbolos ajustados aos acontecimentos naturais, que não discrepem das leis comuns. Os acidentes materiais, catastróficos, que ali se disfarçam sob o envoltório da alegoria, serão eventos implacáveis. João previu o que realmente já se acha estabelecido como detalhes do grande plano sideral, no tocante às modificações do vosso orbe, em concomitância com outras variações no sistema solar. Trata-se de acontecimento compulsório, submetido aos poderes mais altos, em perfeito ajuste de providências contra o desregramento moral para o qual já se encaminha, celeremente, a humanidade terrena. Em face da atual situação psicológica do vosso mundo, qualquer psicólogo, mesmo incompetente, poderá definir o rumo para o qual se dirige o homem. Superexcitado e afogado pelas paixões descontroladas, ele se fascina ante o prazer deletério, e foge deliberadamente das suas responsabilidades espirituais.
O desregramento atual é apenas a conclusão das premissas anteriores das corrupções locais, que constituíram as preliminares isoladas dos desvarios da Babilônia, Sodoma, Gomorra, Pompeia ou Herculano. Pergunta 150. Por que motivo o Apocalipse relaciona continuamente suas profecias com os números 7 e 12 em suas narrativas simbólicas? Notamos a prodigalidade com que se refere a 7 anjos, a 7 castiçais, 7 selos, 7 cornos, 7 cabeças. 12 fundamentos, 12 portas, 12 estádios, 12 nomes, etc. Trata-se de simples alegorias ou de disposições arquitetônicas na revelação. Ramatiz. Pitágoras já vos disse que 7 é o número sagrado e perfeito. 7 é o número das ideias benéficas ou maléficas, tradição que se conceituou desde os povos árias. O setenário, presente em todas as manifestações principais, tanto no vosso mundo como no cosmo, é o número perfeito que sela um remate supremo à perfeição criadora do Pai. Corresponde, também, ao número dos planetas astrológicos, que tem suas esferas etéreo-astrais em contínuo intercâmbio e influência com a aura astral da Terra, produzindo as combinações fluídicas do campo astronômico do vosso orbe, e as disposições descritas na pitoresca linguagem da astrologia. O número 12 identifica um profundo juízo entre os israelitas, e esteve sempre presente em todas as suas mais importantes renovações de ordem espiritual e consolidações de poderes no mundo. 12 eram as tribos de Israel, das quais a de Issacar forneceu a melhor e maior cota de profetas sagrados da Bíblia. Essas tribos descendiam, também, dos 12 filhos de Jacó, conforme narra o Gênesis. 12 é o número de meses do ano, 12 o dos apóstolos, 12 são os planetas em torno do Sol, 9 dos quais já estão descobertos por vós. Mas o Apocalipse ainda empresta maior importância à significação do número 12, porque se fundamenta nas 12 constelações do zodíaco, em cujos limites se opera a movimentação de todo o vosso sistema solar. É justamente na área dos 7 planetas astrológicos e dos 12 signos zodiacais que se firma basicamente a narrativa apocalíptica de João Evangelista, porque, no estudo atencioso das cartas astrológicas e da posição dos astros, em seus signos periódicos, os astrólogos científicos sabem armar as equações que melhor traduzem as épocas e o tipo dos relatos do Apocalipse. O próprio sistema astrológico do vosso orbe está claramente subentendido na figura apocalíptica do castiçal e dos 7 braços, e também na dos 7 castiçais e das 7 estrelas, perfeitamente alusivas ao Sol, Lua, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Saturno e Marte. É pena que a exiguidade deste trabalho não nos permita alongarmos-nos em minudências comprobativas. Pergunta 151. O Apocalipse adianta que os acontecimentos trágicos, do fim dos tempos, hão de ter lugar exatamente na segunda metade deste século. Ramatiz. Repetimos-vos a advertência. A compreensão normal de qualquer profecia só é conseguida quase às vésperas de sua integral realização, pois a interpretação exata da sua simbologia exige a descoberta de certas leis, costumes e sinais que os profetas dão por antecipação, em seus enunciados. Só depois que a ciência descobriu a bomba atômica, foi que se tornou possível e sensato crer nas antigas profecias que afirmavam que choveria fogo do céu, no fim dos tempos. Os acontecimentos trágicos que as profecias, em geral, têm previsto para este século em virtude de serem acontecimentos derradeiros, do juízo final, também se ocultam, no Apocalipse, sob uma névoa cabalística mais densa e uma alegoria mais complexa, que exigem outros sucessos científicos e técnicos, para que se tornem completamente entendíveis à luz odierna. Presentemente, esses eventos podem ser subestimados pela ciência e considerados como acontecimentos ilógicos, para mentes infantis. Mas, assim que surgirem novas soluções no campo da física, da astronomia e da arqueologia, as respectivas predições serão claramente interpretadas e libertas de sua feição fantasista. Malgrado as dificuldades de interpretações prematuras, dar-vos-emos alguns esclarecimentos básicos que revelam a natureza dos acontecimentos do fim dos tempos, previstos por João Evangelista, no Apocalipse, e assinalados exatamente para a segunda metade deste século, no capítulo 8, versículo 1, diz o evangelista João.
E quando ele, o anjo, abriu o sétimo selo, fez-se um silêncio no céu, quase por meia hora. Isto é, após terem sido abertos rapidamente os 6 primeiros selos, aconteceu que, na abertura do último, do sétimo, ou do selo principal, fez-se esse silêncio de quase meia hora. Isso quer dizer que se trata do fim de um programa sideral. É a última providência a ser tomada pelos poderes angélicos, pois que se trata do sétimo selo, ou seja, do último a ser aberto. Na realidade, são os últimos acontecimentos purificadores do vosso orbe, o juízo final, no fim dos tempos. Quando o apóstolo João se refere aos acontecimentos gerais, tão distantes de si, naquela época, reunindo todos os detalhes numa só visão global, assim como em um ecrã cinematográfico se projeta em algumas horas um panorama milenário, usava de uma linguagem extensa, elástica, aumentando os valores tradicionais dos vocábulos. Quando, no seu Apocalipse, se refere a dias, estes simbolizam milênios, e as horas simbolizam os séculos. Com a nossa visão espiritual, sabemos que o silêncio no céu, de quase meia hora, corresponde exatamente à metade do vosso século, desde quando a engenharia sideral fez o ajuste dos planos siderais, a fim de que tivessem em execução os eventos próprios dos tempos chegados, enquadrados no grande plano sideral. Os clarividentes poderão comprovar-vos que, ao nascer um cravo, por exemplo, já se encontra tecido o seu molde, a sua matriz ou o seu corpo etéreo, que é o verdadeiro plano floral capaz de aglutinar as moléculas físicas que devem compor a flor, no campo material. O seu duplo etérico preexiste na esfera invisível aos olhos humanos, no seu habitat original, responsável pela configuração exterior da espécie material. Do mesmo modo, quando os construtores dos mundos planejaram a estrutura do atual grande plano cósmico da criação exterior, no seio de Deus Espírito, também configuraram, primeiramente, no plano invisível etérico, os moldes ou detalhes a caminho de sua manifestação no mundo físico. Trata-se de eventos que se sucedem primeiramente na esfera interior da mente divina, fora do espaço e do tempo, sobre cujos detalhes não vos podemos elucidar, pois entraríamos em um terreno complexo, inacessível à inteligência do homem. Plano indestrutível, mas que revela, no entanto, a própria força que assegura a imutabilidade da lei, na criação. O Apocalipse narra que, quando o anjo abriu o sétimo selo, fez-se um silêncio de quase meia hora. Em verdade, alude ao trabalho silencioso, no mundo interior do éter cósmico, que durou quase 50 anos, ou seja, quase metade do vosso século atual, tempo durante o qual os técnicos siderais ajustaram os planos ou os moldes etéricos, para a consecução do fim dos tempos, que ocupará a outra meia hora secular. Nessa visão apocalíptica, está explícita a gravidade de um momento importantíssimo, que se assemelha à calmaria que precede a tempestade. É o momento de silenciosa expectativa, por parte do mundo invisível, entre as altas hierarquias espirituais, em vésperas do terrível desfecho do juízo final que se aproxima da Terra. O que dizemos com referência a esses planos organizados na primeira metade deste século, que denominamos como de grave expectativa, confirma-se integralmente quando, em seguida a meia hora de silêncio, segundo o Apocalipse, as potestades angélicas deflagram os acontecimentos trágicos previstos para o reajuste final da humanidade terrena. Diz o evangelista João, capítulo 8, versículos 2 e 5. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. E o anjo tomou o turíbulo, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e logo se fizeram trovões, e estrondos, e relâmpagos, e um grande terremoto. Este é o período decisivo, que já estáis vivendo, ou seja, a materialização do plano ajustado na primeira metade do século, e que, somado à segunda metade, compõe a terrível hora secular do juízo final. Os acontecimentos são ainda narrados várias vezes, pelo evangelista, e associados a outras alegorias, comprovando a insistência com que os mentores siderais procuraram gravá-los na mente do profeta, sujeita a limitações inerentes ao mundo físico. No capítulo 8, versículo 7, explica-se como foi previsto o plano, já em função agora, para o evento do fim dos tempos. E tocou o primeiro anjo a trombeta, e formou-se uma chuva de pedra e de fogo, misturados com o sangue, que caiu sobre a terra. E a terra foi abrasada em sua terça parte,
e também queimada a terça parte das árvores, e de toda a erva verde. E no capítulo 8, versículo 8. E se tornou em sangue a terça parte do mar. Em todo o Apocalipse, verifica-se que a técnica sideral serviu-se prodigamente dos símbolos, procurando criar uma linguagem inteligível para vós, pela comparação do que há de acontecer, com fatos ou acidentes conhecidos pelo ser humano. As potências superiores, as potestades angélicas, estão representadas nas figuras dos anjos que abrem os selos, e dão execução aos planos já deliberados na mente divina. Os elementos da natureza, em fúria, são revelados com clareza, e se percebe que estão como que envoltos com as próprias paixões humanas. O singelo turíbulo que o anjo enche de fogo do altar, aparentemente de pouca importância, é entretanto um símbolo de alto valor na profecia, pois o turíbulo é a peça da qual os sacerdotes se utilizam para a purificação da atmosfera dos templos, simbolizando, no Apocalipse, o grande acontecimento da purificação do meio psicofísico da Terra. Pergunta 152. Há, no Apocalipse, alusão à presença de algum astro ou planeta, nas proximidades da Terra, que comprove as notificações proféticas feitas por vós quanto ao astro intruso? Ramatiz. A presença do astro intruso, sob certo teor cabalístico, que deve elevar o eixo da Terra, está explícita na linguagem do profeta João, quando diz no capítulo 8, versículo 10. E tocou o terceiro anjo uma trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardente como um facho, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Na sua visão extracorpórea, que a técnica sideral preparou num fabuloso resumo ideoplástico, que anulava a ideia de movimentos gradativos, o evangelista viu uma estrela cair, mas essa queda, que lhe pareceu rapidíssima, abrange todo o espaço de tempo ocupado pelo astro intruso, na sua lenta aproximação da Terra. Em virtude de João apreciar, em poucos minutos, a sucessão de acontecimentos que ocupariam séculos, tudo lhe pareceu rápido, presente, com os seus movimentos aceleradíssimos, devido à ausência da noção gradual do tempo. Pergunta 153. Em vossas comunicações, tendes descrito o magnetismo desse astro intruso como primitivo, agressivo, superexcitante das paixões inferiores. Ser-nos-ia possível, porventura, perceber esse detalhe importante na profecia apocalíptica? Ramatiz. O teor opressivo, adstringente, que lembraria o magnetismo de um fel eterizado, próprio do planeta purificador que se aproxima da Terra, também foi assinalado pelo profeta, e de modo satisfatório, no capítulo 8, versículo 11, quando diz: E o nome desta estrela era Absinto. E a terça parte das águas se converteu em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque elas se tornaram amargosas. É a identificação perfeita do magnetismo deletério, com o amargor da losna, interpretação que se estende, na alegoria apocalíptica, à própria ideia de horas de amargura por parte dos seres, por ocasião dos acontecimentos. O evangelista João acentua, ainda, o efeito sensual desse magnetismo que, embora indesejável, como o é o do próprio absinto, também vicia até as mais altas inteligências do mundo. Realmente o campo magnético do astro intruso é um profundo excitador das paixões animais porque, sendo seu magnetismo de natureza primária, oriundo de um orbe de energias superativadas, torna-se um multiplicador de frequência lasciva e egocêntrica nas criaturas invigilantes. Conforme temos explicado a Lures, a presença do planeta produzirá, em determinadas latitudes geográficas, um clima excessivamente equatorial, avivando o flagelo das secas e perturbando o mecanismo da produção normal. João confirma esta asserção, quando prediz que caiu do céu uma grande estrela ardente como um facho, capítulo 8, versículo 10, ou assegura que foi abrasada a terça parte da terra. Repetindo sempre a mesma ideia, sob outras figuras alegóricas, a fim de despertar vigorosamente o campo mental dos seus interpretadores, diz mais. A terça parte das águas converteu-se em absinto, capítulo 8, versículo 11, ou seja, tornou-se imprestável, imprópria para mitigar a sede, evocando novamente o estado de aridez e de secura causado pela presença do planeta. Nostradamus, Centúria 3, 34, quando alude aos efeitos perniciosos do astro intruso, ainda subestimado pela ciência quanto ao seu aparecimento.
Diz Nostradamus. Quando o Sol se eclipsar completamente, passará em nosso céu um novo corpo celeste colossal, que será visto mesmo em pleno dia. Mas os astrônomos não darão crédito aos seus efeitos, porque os interpretarão de outro modo. Então não haverá provisões, devido à penúria, porque esse corpo é de efeito abrasador. Pergunta 154. Quais as predições de João Evangelista que, no Apocalipse, possam confirmar a verticalização breve do eixo da Terra? Ramatiz. Essa indubitável modificação do eixo terráqueo está assinalada, principalmente, no capítulo 8, versículo 12, onde se diz: E foi ferida a terça parte do Sol, e a terça parte da Lua, e a terça parte das estrelas. Como o evangelista não podia precisar, naquela época, que a inclinação do eixo da Terra é de 23 graus e 30 minutos, do mesmo modo não poderia enunciar, na mesma base, todas as variações dos fenômenos resultantes da elevação. É óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, o que há de acontecer até o fim deste século, também se modificarão, aparentemente, os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações, os povos e tribos, que hão de notar acentuadas diferenças nos tipos e situações das estrelas familiares. Algumas delas apresentarão mudança apenas em sua perspectiva comum. Outras sumir-se-ão no horizonte, enquanto que, para surpresa de muita gente, novos corpos celestes passarão a ser vistos em ângulos astronômicos inesperados, devido à elevação do eixo da Terra. Essa elevação progressiva, para cobrir os 23 graus e 30 minutos exatos da atual inclinação do eixo, João, em sua visão apocalíptica, avaliou em 1/3, ou seja, quase 34 graus. Daí a sua notificação das diferenças panorâmicas a serem visíveis, após a elevação terráquea, quando assegura que foi ferida a terça parte do Sol, a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas, o que, em meticulosa linguagem científica, ele deveria enunciar assim: foi ferido o Sol, em 23 graus e 30 minutos, foi ferida a Lua, em 23 graus e 30 minutos, foram feridas as estrelas, em 23 graus e 30 minutos. No fundo, ele procura identificar a porcentagem das modificações virtuais que hão de ocorrer no futuro, após a verticalização, partindo-se do ponto exato em que se situar cada observador, antes e depois do fenômeno. João confirma novamente o conteúdo da sua visão acima, acrescentando, capítulo 8, versículo 12. De maneira que se obscureceu a terça parte das estrelas, ou seja, desapareceu 1/3 do conjunto estelar da observação comum em cada local. Ainda no capítulo 8, versículo 10, tanto as emersões de terras, surgindo no seio dos oceanos, quanto a deslocação dos mares, dos rios, das fontes de água e dos lagos, provenientes da verticalização da Terra, ele a situou, na sua visão global rápida, de mistura com a queda da estrela. E caiu ela, sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes de água. Nem se poderia exigir mais do extraordinário apóstolo e profeta que, em transe angustiado, teria forçosamente que confundir imagens e associá-las num bloco alegórico, impossibilitado, como estava, de distingui-las em cada ângulo de sua ocorrência. Pergunta 155. Achamos que é algo exagerada a desencarnação de 2/3 da humanidade, nos acontecimentos finais deste século. Gostaríamos de saber, por isso, se no Apocalipse há qualquer referência a esse respeito. Poderes dar-nos esclarecimentos? Ramatiz. João Evangelista assegura, no capítulo 8, versículo 7, que foi abrasada a terça parte da terra, donde se conclui, logicamente, que pereceu a terça parte da humanidade. No capítulo 8, versículo 9, torna a dizer que a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, e a terça parte das naus pereceu. Obviamente morreram 2/3 partes da humanidade. Uma terça parte pereceu em terra, quando esta foi abrasada totalmente, e a outra no mar, a que se encontrava em suas naus. Pergunta 156. E o Apocalipse anuncia, para após esses acontecimentos, a era de paz e de harmonia do próximo milênio? Ramatiz. A sua afirmação é clara no capítulo 10, versículo 6, de que não haveria mais tempo no mundo, isto é,
que os períodos proféticos de fim de tempos chegados, ou de juízos ou julgamentos finais, deixariam de ocorrer, por desnecessários, em face da renovação humana. Eis o epílogo perfeito dos acontecimentos apocalípticos, descrito por João no capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e ouviram-se no céu grandes vozes que diziam: O reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por séculos de séculos. Amém. Para os exegetas esotéricos e os espiritualistas estudiosos, está plenamente provada, nesse versículo do Apocalipse, a ideia do Cristo planetário, quando o profeta fala de modo claríssimo, destacando perfeitamente da figura do Espírito do Cristo, a figura de Jesus de Nazaré, através da qual o divino Rabi foi um instrumento fiel do Cristo planetário, transfundindo para o vosso orbe a luz crística do amor, que ultrapassa a configuração do vosso sistema solar. Eis o que o evangelista afirma: o reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 9, intitulado A Besta Apocalíptica. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.